Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. E o livro de hoje é Prisioneiros da Mente. de quem? Augusto Cury. Você que adora Augusto Cury, o que você conta pra gente, Júlia, desse livro? Ai, meu Deus, eu adoro, mas eu fiquei na dúvida agora se adoro. Por que o livro não é bom? O livro é bom, mas eu tô um pouco cansada dessa coisa de historinhas midiáticas, assim. Eu achei ele muito... não sei, ele vem com frases, cárceres da emoção, é tudo assim muito expansivo, tudo muito exagerado. Se eu te contar que esse livro vai virar um roteiro de série em Hollywood, que ele já tá negociando com alguns produtores. Ai, desculpa, Augusto Cury, galera do Hollywood. Olha, eu já fiz uma crítica, mas vamos lá. Tá bem pra Hollywood, né? O livro tá um pouco... Não, eu acredito que esse livro ele foi feito para virar um roteiro de livro mesmo, de filme. Porque, foi o que você falou, ele é uma receita de bolo, ele vai encaixando ali os personagens, mas eu achei ele extremamente válido. Porque ele traz alguns conceitos que você consegue usar na sua vida prática. Aí ele dá... Nosso último livro foi Mindset Fixo e Mindset de Crescimento, né? Na verdade, o livro se chama Mindset. E esse livro todo é como se fosse um personagem dentro desse Mindset fixo. É verdade. Mas, assim, eu já li Vendedor de Sonhos, que é um livro anterior, que também virou livro, que também virou filme. E li também alguns antigos dele, como Jesus Líder. Ele fala muito nessa questão de Jesus como um personagem. Ele olha com esse olhar mesmo de que veio na sociedade para quebrar. Mas eu acho que esse livro, ele tem que tomar uns certos cuidados. Porque ele entra em problemas e situações muito fortes e que eu acho que isso tem que ser, assim, articulado e vivenciado de um pouco mais de parcimônia. Entendi. O Augusto Cury, ele traz... Por que é Prisioneiros da Mente? Porque são cárceres mentais que cada um de nós tem. O que são esses cárceres? A inveja, a intolerância, o medo, a tristeza, a ansiedade, às vezes um bullying que a gente sofre, qualquer coisa que reduza a nossa autoestima, que nos transforme em pessoas que não são tão boas dentro dessa sociedade que nós vivemos. Então, tudo isso são medos que nós temos, são cárceres que nos aprisionam. Porque se você, de repente, está numa situação de ansiedade, você precisa reagir a alguma coisa, você fica dentro daquele loop de ansiedade. Então, o livro, ele traz uma teoria de que você tem mais lixo dentro da sua cabeça do que as grandes cidades. Então, você tem mais cárceres dentro da sua mente do que as grandes cidades. Dentro desses cárceres mentais, ele coloca em 4 pontos, né? Então, ele diz o seguinte, que vamos supor que você esteja numa situação de insegurança, você se acha uma pessoa insegura. Então, você está num ambiente em que essa situação de insegurança se acentua. Então, sua mente, ela abre uma janela killer. Essa janela killer, ela vai fazer milhões de conexões, vai acessar diversas experiências negativas que você teve relacionadas a questões de segurança. Automaticamente, com esse volume muito grande de estresse, você baixa uma âncora na memória. Então, você elimina todas as outras experiências, sejam boas ou sejam outras experiências ruins de outros temas, e você fica dentro do que ele diz que é um alto fluxo. Então, essa sensação de segurança, ela vai e volta na sua memória. E você ou paralisa, ou você reage de forma extremamente inconsciente. Na verdade, não é inconsciente a palavra certa. Você reage de uma forma emocional. Então, às vezes você se sente naquela ameaçado, né? Síndrome predador-presa, que ele diz. Então, você se sente ameaçado. Quando você se sente ameaçado, você reage e... Quantas pessoas daqui a pouco você não fica pensando, puta merda, por que eu fui reagir desse jeito? Por que meu emocional foi capturado? Então, você tem uma desertificação da racionalidade. Então, sua racionalidade, ela fica ali presa num deserto. Então, voltando, a janela killer, que abre um fluxo muito grande de problemas na sua cabeça, que ativa uma âncora do pensamento. Essa âncora te cria um alto fluxo negativo e você tem essa reação negativa e se torna prisioneira dela. Porque quando você tem a sua emoção capturada,
você se torna prisioneiro da sua emoção. E aí eu lembrei do Poderoso Chefão, que ele diz o seguinte: não odeie seus inimigos. Porque se você odiar os seus inimigos, você perde totalmente a racionalidade. O livro ele fala assim, que existe o Homo sapiens, que trabalha o racional, e o Homo instintos. Porque o instinto é quando você trabalha o seu emocional acima da sua racionalidade. Quando ele diz isso, é quando você traz a emoção para si e não vive aquele momento presente de forma a entender o que você está vivendo, com a clareza daquela situação. E sim trazendo esses gatilhos emocionais que provavelmente são negativos. Porque se você está num redemoinho, ou até positivo também, né? Podemos questionar e ver quais seriam os gatilhos que você tem um egocentrismo, que você se acha acima. A gente até falou do mindset fixo sobre isso também, né? Que é essa coisa de você pensar acima demais ou pensar abaixo e não no mindset de crescimento. Quando você está nesse gatilho, você entra num redemoinho, como a gente falou. Tem um gatilho que sai e que você entra no instintos. Aí, como sair disso, né? Como sair? Eu não sei. O livro respondeu isso para você? Como sair desse gatilho? Não, então, não respondeu. O que ele é interessante é que ele diz que você tem um gatilho, que você desenvolve o gatilho, mas como é que você se livra? Porque dentro da teoria da gestão da emoção, porque esse livro é resultado desse curso e dessa academia Gestão da Emoção, ele fala para você sair da janela killer indo para uma janela light. Então, as conexões que você tem na sua mente, elas vão deixar de ser uma conexão que te faz mal para uma conexão que vai te trazer uma certa paz. Agora, como você faz essa mudança, essa transição, isso realmente não fica claro. Mas enquanto romance vale. Eu acho que a história em si traz essas respostas. Vamos começar a falar da história, então? Vamos. Bem, a história conta de um grande empresário do Vale do Silício. Já começa, né? Uhum. Super midiático, né? Do Theo Fester. Né? Eu até lembrei de fast, de rápido, porque ele pensa muito rápido, não tem paciência com pessoas lerdas. Não. Né? Ele tem uma agilidade muito grande e que a experiência de vida dele na infância foi muito sofrida. Muito sofrida como? Ele é filho de judeus, ele é judeu também, então ele viveu aquele cárcere todo do nazismo, ele viveu toda aquela questão dos campos de concentração. Porque o pai dele quase morreu em Auschwitz, e a mãe dele era prostituta. Só que a mãe não aguentou o pai, então quando ele tinha 5 anos, a mãe fugiu. E foi embora, e largou ele sozinho com o pai. Na miséria, porque nos Estados Unidos eles eram extremamente humildes, sofrendo todo tipo de bullying. E essa experiência, você já vê que tem uma vida totalmente traumática na infância, ele buscou se esforçar. Ele fala muito dessa coisa da busca, porque ele começou com uma vida zero, vamos dizer assim, de financeira e emocional também, a gente vendo essa experiência, e começou a engatinhar e crescer e conseguir todo esse arsenal, todo esse dinheiro, ele vive no Vale do Silício, sendo um dos grandes bilionários, trilhardários do mundo. Tem 3 filhos, né? A história conta que ele tem 3 filhos. O mais velho, eu sempre esqueço o nome do mais Peterson. velho. Peterson. Depois vem a Brenda e o Caleb. Isso. E os 3 filhos, cada um com suas características, né? Com a sua, a Brenda gosta muito de redes sociais, tem lojas de moda. 600 lojas de modas. Ela é presidente de uma rede de lojas. O Peterson, filho mais velho, muito focado em dinheiro, mais banqueiro. Racional. E o filho mais novo, Caleb, que é mais impulsivo e que é presidente mais de startup. Isso, mais empreendedor, que, enfim, vive os riscos. E aí, com essa vida, eles... o Theo Fester, a mãe dele, a esposa dele morreu, né? Conta a história e que ele não chora. Isso me marcou, porque eu conheço pessoas que não choram. E por que as pessoas não choram? E essas pessoas, bem, eu conheço poucas pessoas, mas eu conheço especificamente 2 pessoas que não choram. E essas pessoas, elas dizem que por conta de experiências de vida muito difíceis, assim. Então, o que eu quero dizer? Theo Fester traz essa experiência, provavelmente existem várias outras pessoas que minam a sua emoção. Eu acho que o editor pode colocar aquela música, ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Com certeza, porque só se consegue sorrir quem se aceita chorar, né? Só quem consegue viver a emoção. Então, aí quando a gente vai pensar até em solução para esses gatilhos, por isso que eu acho que a história, ela traz essas respostas de forma intrínseca, né? Porque realmente não tem receita de bolo para a vida e tem que viver experiências, e o livro a gente vai seguindo para contar essa história, mas o que eu acredito é que vem muito na emoção aí também, a gente começar a sentir um pouco a vida.
Escute o episódio completo na sua plataforma preferida. Os links estão na descrição do vídeo.